Estamos aqui lendo mais um capítulo de Gênesis, né? Eu tô com a Bíblia aqui, eu sempre mostro a Bíblia para provar que eu estou com a Bíblia na mão. Gente, nós estamos em Gênesis 18 agora, nós lemos o 17 ontem, do 1 ao 27. O versículo que nós lemos foi: todos os homens da sua casa, da casa de Abraão, todos os nascidos na casa de Abraão, que não seja do sangue dele, mas que seja funcionário, todos os comprados de um estrangeiro, que seriam escravos, funcionários, foram circuncidados junto naquele dia, quando Abraão tinha 99 anos de idade, e seu filho Ismael foi o seu primeiro filho, com a sua criada, né, com a criada da sua esposa, com a escrava da sua esposa. Ele tinha 13 anos de idade, né, que é onde tira a pelinha ali, daquela parte íntima do homem. E Deus mandou ele fazer isso, ele fez com todos os homens da casa. Agora nós vamos ler aqui Gênesis 18, do 1 ao 33. Depois, né, Jeová apareceu entre as árvores grandes de Manré, enquanto ele estava sentado à entrada da tenda. Provavelmente deve ser Abraão que estava sentado à entrada da tenda, no período mais quente do dia. Ele, deve ser Abraão, levantou os olhos e viu 3 homens parados a certa distância dele, acho que de Abraão. Quando ele os viu, aqueles 3 homens ali, ele correu da entrada da tenda ao encontro daqueles 3 homens e curvou-se por terra. Ele se ajoelhou-se na terra diante daqueles 3 homens, Abraão. Então Abraão disse: Jeová, se achei favor aos teus olhos, por favor, não passes por teu servo sem parar. Aqueles eram anjos, acredito que sejam 3 anjos. Abraão disse: por favor, permitam que se traga um pouco de água para vocês e que vocês sejam lavados os seus pés. Então reencostem-se, né, sente debaixo da árvore, visto que passaram por aqui pelo seu servo Abraão. Deixe-me, eu, Abraão, buscar um pouco de pão para que se vocês 3 se revigorem, fiquem fortes. Depois vocês poderão seguir o seu caminho para onde vocês querem ir. Então, aqueles 3 anjos, aqueles 3 homens, disse para Abraão: está bem, pode fazer como você falou que vai fazer. Assim Abraão correu à tenda onde estava sua esposa Sara, porque o nome dela era Sarai, mas Deus mudou o nome dela de Sara para Sara, e disse: Sara, depressa, Sara, apanhe 3 medidas das mais finas farinha, da mais cara farinha que você tiver. Amasse e faça pães, Sara, bem rápido, com os melhor farinha que tiver. A seguir, Abraão correu ao rebanho e escolheu um novilho tenro e bom. Tenro, eu não sei o que é, depois eu olho. Ele deve ser uma coisa muito boa, tenro. Então Abraão, ele entregou ao ajudante esse rebanho, né? E que apressou a preparar o rebanho. Pegou então Abraão manteiga, pegou leite, bem como o novilho que havia preparado, né? Que ele mandou o ajudante dele preparar o novilho, que foi o melhor de todos, e pôs tudo diante daqueles 3 homens. E Abraão ficou junto com aqueles 3 homens ali debaixo da árvore, enquanto aqueles 3 homens comiam. E perguntaram-lhe: ô Abraão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Onde está sua esposa Sara, hein? Onde está ela? Aí Abraão respondeu para aqueles 3 homens que para mim são anjos: a minha esposa Sara, ela está ali na tenda. E um daqueles homens, os 3 homens que seriam anjos, falou: certamente retornarei, Abraão, a você no ano que vem, essa mesma época de hoje que nós estamos aqui, mas espera aí 12 meses, e Sara, sua esposa, já terá um filho nos braços dela. Sara estava escutando lá na entrada da tenda
que estava atrás do homem, daqueles homens que eram anjos. Ele falou que Sara ia ficar grávida com 99 anos de idade. Abraão e Sara já eram de idade bem avançada, já eram velhinhos. Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso Sara começou a rir consigo mesma, dizendo: agora que eu já estou velhinha e meu senhor, né, Abraão, está bem idosinho, bem velhinho, terei realmente essa alegria de ter um filho? Jeová então disse a Abraão: Abraão, por que a Sara riu? Hein? E disse: será que eu realmente terei um filho, embora eu esteja velhinha? Há alguma coisa que seja extraordinária, grande demais, Abraão, para que eu, Jeová, não possa fazer? Eu ouvi Sara, tá? Eu escuto, eu sei o que a Sara está pensando, eu sei o que a Sara está fazendo. Antes dela fazer, eu já sei o que ela vai fazer. Eu escutei ela falando isso. Então, tudo que você for fazer, tudo que você for pensar, saiba que se você realmente acredita em Deus, Ele está vendo, Ele sabe o que você vai fazer, Ele sabe o que você vai pensar, Ele sabe o que você vai falar, mas Ele te dá o quê? O livre-arbítrio para você pensar. Se você pesar ou não, se pesar na sua consciência o mal que você fez, você pedir perdão, já aí é com você e com Deus. É uma conversa que você tem que ter com Deus. Então nós temos que o quê? Temos assim que ter fé em Deus, acreditar em Deus, porque Ele é a nossa família, Ele é tudo para nós. Sem Ele não somos nada. Então Jeová disse então a Abraão: Ô Abraão, por que a Sara riu, hein? Deu gargalhada e disse: ah, será que eu realmente terei um filho, embora eu esteja velha já? Há alguma coisa que seja extraordinária, impossível, demais para que eu, Jeová, possa fazer? Porque eu posso fazer tudo. Eu sei até que ela riu. Olha, Abraão, eu retornarei a você no ano que vem, daqui 12 meses, no tempo determinado, e Sara já terá um filho nos braços. Mas Sara negou, dizendo: eu não ri, é mentira de Deus. Deus está mentindo, é mentiroso, pois eu tinha medo. Então ele disse: você riu sim, Sara, você riu. Deus sabe que você riu. Não adianta você mentir falando que não riu, porque Deus viu você rindo, que Deus sabe os seus pensamentos, sabe os seus desejos, sabe os seus erros, sabe os seus pecados, o seu passado, o seu presente, o seu futuro, e não adianta você negar porque você riu e Deus viu. Quando os homens se levantaram para ir embora, avistaram a cidade de Sodoma, lá embaixo. Abraão foi acompanhando aqueles 3 homens para se despedir deles, que realmente serão anjos de Deus. Jeová disse: viu, anjo come também, gente, anjo bebe, sente fome. Jeová disse: Abraão foi acompanhando os homens para se despedir deles, quando os homens olharam para Sodoma lá embaixo. E Jeová disse: esconderei de Abraão o que eu vou fazer, esconderei de Abraão o que eu vou fazer? Ele fez uma pergunta. Jeová disse: esconderei de Abraão o que eu vou fazer? Abraão certamente se tornará uma nação grande, terá muitos filhos, muitas filhas, muitos empregados, e poderosa nação vai ter dele. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio de Abraão, pois eu, Jeová, fiquei família de Abraão. Eu, Jeová, me familiarizei com Abraão, para que ele ordenasse aos seus filhos e todos que moram na sua casa, que guardasse o caminho de Jeová, por fazerem o que é correto fazer e justo a fazer, a fim de que Jeová cumpra o que prometeu com relação a Abraão, dele ter um filho com a sua esposa Sara. Lembre-se que já tinha Ismael com a escrava, né? Aí que era a empregada da sua esposa, que ela pediu para que ele tivesse com ela. Portanto, Jeová disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra é imenso, e seu pecado é muito grave. Qual pecado? O pecado das pessoas que moravam na cidade de Sodoma e de Gomorra. Descerei para ver se de fato eles estão agindo de acordo com o clamor que chegou a mim.
E se não for assim, ficarei sabendo disso. Eu quero ver com os meus próprios olhos, Abraão disse, se realmente eles estão cometendo tanto pecado assim, tanta infâmia contra Deus Jeová, tanta coisa, tanta maldade. Eu quero ver com os meus próprios olhos, eu vou lá em Sodoma e Gomorra. Então os homens, os 3 homens, não foi Abraão que foi não, gente, foi os anjos, foram os 3 anjos. Os 3 anjos que Deus Jeová mandou, foi lá em Sodoma e Gomorra para ver com os próprios olhos deles, se realmente as pessoas que moravam em Sodoma e Gomorra estavam fazendo tanta maldade, tanta injustiça, tanta coisas ruins sobre sexo. Então os homens saíram dali de Abraão e seguiram em direção a Sodoma. Mas Jeová permaneceu com Abraão. Olha, será que Jeová estava em forma de anjo? Ou como, gente? Porque Jeová permaneceu com Abraão, ficou com Abraão. Abraão aproximou-se então e disse: eliminarás realmente os justos junto com os maus, Senhor Jeová, lá de Sodoma e Gomorra? Vai morrer a pessoa boa e a pessoa ruim também? O Senhor vai matar todo mundo, não vai deixar ninguém? Nem as pessoas justas, corretas? Suponhamos, Senhor Jeová, que haja 50 pessoas ali na cidade de Sodoma e Gomorra, que são pessoas justas, íntegras na cidade. Nesse caso, o Senhor Jeová eliminará eles, aquelas 50 pessoas justas, junto com os maus, boas com os maus, e não perdoarás o lugar por causa dos 50 justos que há nele? Longe de ti agires dessa maneira, entregando à morte pessoas justas junto com os maus, de modo que aconteça com os justos junto com os maus, de modo que aconteça com os justos o mesmo que acontece com as pessoas malvadas. Longe de ti, não fará o juiz de toda a terra, quem é o juiz de toda a terra? Deus Jeová. O que é justo? Eu vou fazer o que é justo. Então Jeová disse: se eu achar naquela cidade de Sodoma 50 homens que forem justos, fiel a mim, pessoas íntegras, pessoas que realmente têm um coração bom voltado para Deus, pessoas que não falam mentiras, que não fazem fofoca por trás, pessoas que não fazem coisas ruins com os outros, eu perdoarei. Se tiver 50 homens, eu perdoarei Sodoma, eu perdoarei as pessoas malvadas, o lugar inteiro por causa só daqueles 50 homens que são justos, que não são pecadores, que não estão fazendo maldade com os outros. Mas Abraão disse em resposta: por favor, Senhor Jeová, perdoa a minha ousadia em falar a Jeová, embora eu seja pó e cinzas. Está no versículo 27. Olha o que Abraão fala para Jeová: me perdoe a minha ousadia em falar a Jeová, embora eu seja pó e cinzas. Está no capítulo 18, versículo 27. Suponhamos que faltem 5 para os 50 justos. 45 pessoas são justas e o resto tudo é malvadinho. O Senhor Jeová destruirás a cidade inteira por causa desses 5 que está faltando para 50 pessoas justas? Então Jeová disse a Abraão: não a destruirei se achar ali 40 pessoas justas que não pecam, que não falam mal dos outros pelas costas, que não falam mentiras, que não, pessoas justas, que vai conforme o meu mandamento, que não faz maldade. Se eu encontrar 45 pessoas justas, eu vou palpar o resto dos seres humanos malvados também que estão ali. Mas Abraão falou mais uma vez com Jeová: suponhamos, Senhor Jeová, que se achem ali só 40 pessoas que são honestas, que são justas, que não pecam contra o Senhor. O resto tudo peca e é malvado. Aí Jeová olhou para Abraão e disse: não a destruirei, Sodoma, por causa dos 40. Mas Abraão continuou: Jeová, por favor, não se acenda a tua ira. Deus ficou irado, Deus estava nervoso, Deus fica bravo, Deus manda as coisas acontecerem porque Ele é Deus. Ele tem ira, Deus é amor, mas também é fogo devorador. Deus, lá no versículo 30 fala: mas Abraão continuou: Jeová, por favor, não se acenda a tua ira.
irado, raivoso, nervoso, muito bravo, ira. Deus fica irado, mas deixe-me continuar falando. Suponhamos, Senhor Jeová, que se achem ali em Sodoma apenas 30 pessoas que não são pecadoras, igual os outros, não são malvadas, não são invejosas, não são mentirosas, não são pessoas malvadinhas, são pessoas de bom coração e que o Senhor veja o coração delas. Bom. Aí Jeová olhou para Abraão e respondeu: não a destruirei Sodoma se achar ali pelo menos 30 pessoas justas, mas não estou achando não. Até agora não tem 30 pessoas justas não. Mas Abraão continuou: por favor, perdoa a minha ousadia em falar a Jeová. Suponhamos que se achem ali em Sodoma apenas 20 pessoas justas, honestas, que não pecam, que não fazem maldade com os outros, que não sejam invejosas, que não fazem injustiça com as pessoas. Aí Jeová respondeu a Abraão: não destruirei Sodoma por causa dos 20 pessoas honestas. Se tiver 20 pessoas honestas naquela cidade de Sodoma, eu não vou destruir os homens, porque caiu a cidade todinha, gente. A cidade foi destruída. Eu não vou. Não vou por causa dos 20 que são honestos, que são justos. O que é justo, gente. A justiça tem que ser feita, né? Se é de um jeito, tem que ser daquele jeito. E Deus gosta, Deus conhece você, Deus conhece seu pensamento, Deus conhece meu pensamento. Antes que eu fale alguma coisa, Ele já sabe que eu vou falar. Antes de que eu pense, Ele já sabe que eu vou pensar. Antes de eu fazer, Ele sabe que eu vou fazer. E Deus, Ele fica irado. Irado, gente, sabe o que é ira? É muita raiva. Deus sente muita raiva. E Ele faz com que as coisas aconteçam na família da pessoa em algum tempo. No meu caso, demorou 10 anos, mas aconteceu. Coisas aconteceram enquanto eu estava com os joelhos no chão de madrugada, 3 horas da manhã, orando ao Senhor, entregando os meus inimigos nas mãos de Deus para que eu não fizesse nada, que eu ficasse calada e fingisse que meus inimigos não estavam ali perto de mim. E Deus fez justiça, com 10 anos fez justiça por mim, porque Ele faz sim. Por fim, Abraão disse: Jeová, por favor, não se acenda a tua ira. Olha, está no versículo 32. Abraão ficou assim sabia que a ira de Deus é tão brava, não? Deus quando fica irado mesmo, bravo mesmo, e destrói uma cidade, destrói uma nação, destrói o que Ele quer e mata quantas pessoas Ele quiser, que Abraão começou a suplicar. Jeová, por favor, não se acenda a tua ira, porque eu sei que a tua ira é brava mesmo. O Senhor destrói muita pessoa, o Senhor faz a pessoa adoecer, a família morrer, faz a casa cair, o Senhor faz a cidade cair. Então eu sei quem é o Senhor. Mas deixa-me falar só mais uma vez. Suponhamos que se achem ali em Sodoma só 10 pessoas justas. Só 10. 10 pessoas honestas, 10 pessoas que não falam mentira, 10 pessoas que não fazem fofoca, 10 pessoas que não falam mal dos outros por trás, 10 pessoas que são justas. O que é justo é justo. Aí Jeová respondeu para Abraão: não a destruirei Sodoma por causa das 10 pessoas justas. Quando acabou de falar com Abraão, Jeová seguiu o seu caminho e Abraão voltou para o seu lugar. Viu, gente? Aqueles 3 homens que estavam ali, daqueles 3 homens que Abraão viu, um deles era Jeová. Os outros 2 foram para a cidade de Sodoma para ver se realmente com os próprios olhos era verdade. Quantas pessoas malvadas, mentirosas, pecadoras, tinham hábitos sexuais horríveis uns com os outros, eram injustos, maledicências. Maledicência é falar mal dos outros, falar por trás, falar mentira, acreditar na sua própria mentira, porque Deus conhece você, Deus conhece a mim, Deus conhece nosso coração. Por isso que nós temos que entregar nosso coração para Deus, porque Deus conhece meu pensamento. Antes que eu pense, Ele sabe o que eu penso. Antes que eu fale, Ele sabe o que eu vou pensar, que eu vou falar. Antes que eu cometa algum ato, Ele já sabe que eu vou cometer, porque nós não somos boneco para Deus. Ele deu livre-arbítrio. Se você quiser fazer o mal, minha filha, você pode fazer, mas vai ter consequência lá na frente, vai ter o julgamento. E antes de o julgamento, Deus, gente, teve uma pessoa que mexeu comigo, que falou que me amava, que gostava de mim, que eu era uma pessoa legal, que eu era uma pessoa massa, e de repente essa pessoa me deu uma facada por trás.
Depois de 7 anos, ela deu um câncer. Eu orando a Deus, não pedi câncer para a vida dela não, mas eu orava e entregava na mão de Deus: Senhor, ela não foi justa comigo, ela não foi legal comigo, eu fui legal com ela não foi justa, ela não foi íntegra comigo, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu entrego nas tuas mãos. Ela deu câncer, ela quase morreu, ela teve que tirar o útero todinho. Então não brinque com Jeová, não brinque, porque ele fica irado. E aqui nesses versículos você pode constatar e mostrar para os seus amigos, seus inimigos e aqueles que te perseguem. Que Deus fique com vocês.